Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere mais uma edição do Debate Público. No programa de hoje vamos destacar o Plano de Ação para Sanar Fragilidades, o PASF, uma ferramenta de prevenção de riscos que busca evitar a repetição dos erros encontrados durante as auditorias. Aqui no estúdio, o secretário de Auditoria e Controle do Ministério Público do Estado do Ceará, Leonel Oliveira. Leonel, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, tudo bom, Alex? Muito obrigado aqui pelo convite, é um prazer estar aqui. E também com a gente, o gerente de Planejamento e Projetos da Secretaria de Planejamento e Modernização Administrativa do Ministério Público do Estado do Ceará, Fabrício Belo. Seja bem-vindo, Fabrício. Olá, prazer estar com vocês. Debate Público. Isso mesmo, maio é o mês internacional de conscientização da auditoria interna, uma atividade que no Ministério Público do Estado do Ceará é realizada pelos profissionais da Secretaria de Auditoria e Controle, a Audicom. Leonel, o que é o controle interno e qual a importância da auditoria interna? Alex, é muito interessante a gente ter essa percepção, né, da importância do controle como uma ferramenta para melhorar e alcançar os resultados da organização. E aí tem aqui a presença também do Fabrício, é interessante para a gente trazer, né, como um elemento de gestão, à medida em que algo é planejado, ele vai ser executado, e aí ele precisa de controles que vão promover melhorias. E essas melhorias, elas estão dentro dos controles de gestão, que vão evitar riscos e problemas para aqueles objetivos serem alcançados. E as auditorias, elas funcionam como uma ferramenta de independência que vai assegurar, né, que aquele padrão está sendo seguido ou não está sendo seguido e propor melhorias, né? Então, eu acho que o Fabrício pode falar um pouquinho mais, né? Se eu só consigo controlar algo que de alguma forma foi planejado. Perfeitamente. No Ministério Público nós trabalhamos com planejamento estratégico estruturado, dividimos ele em ondas, né? Em ondas de trabalho que em geral tem 2 anos e compreendem os projetos estratégicos, que são as grandes estruturações, né, da instituição. Portanto, o PASF faz parte de uma dessas ondas que nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente. Ok, agora que nós já sabemos a diferença, né, e essa colaboração do controle interno, da auditoria interna, do planejamento, que no MPCE são desempenhados pela Audicom, que tal a gente citar os exemplos práticos, né, de melhorias na instituição após as auditorias? Então, as auditorias, elas funcionam, como eu disse, para trazer essas recomendações de melhorias. E a gente tem, ao longo da história, algumas melhorias que já foram desenvolvidas, como, por exemplo, a mudança da frota de veículos, né, em uma auditoria passada, que permitiu dizer assim, é necessário, é mais vantajoso para a organização renovar essa frota. A melhoria também da organização dos almoxarifados, para você conseguir fazer, por exemplo, um inventário melhor e mais adequado. Então, isso são algumas dessas ferramentas. E o PASF, né, a gente está trazendo ele aqui novamente, né, ele é disso, é de verificar onde tem alguma fragilidade, né? O PASF é uma sigla, né? Adiantando aqui um pouquinho, né? O PASF é uma sigla que é Plano de Ação para Sanar Fragilidades. A forma mais, acredito que mais didática para entender é que existe alguma fragilidade, né? Existe algum ponto ali que você precisa de uma maior atenção e você vai querer resolver esse ponto. E aí você consegue promover um plano de ação. Então, a renovação das frotas é isso. Opa, vimos aqui uma certa fragilidade, um certo desperdício em manutenção, em combustível. Não seria interessante agora a gente renovar essa frota? É mais vantajoso. Então, você começa, a partir dali, a elaborar um plano de ação para aí sim a Secretaria de Administração desenvolver contratos que permitissem isso. O almoxarifado da mesma forma, o estabelecimento de inventários e assim vai. Okay. PASF, uma ferramenta de prevenção de riscos que busca evitar a repetição dos erros encontrados durante as auditorias. Como é que está essa implantação, né, desse programa? Como é que está o andamento? Eu acho que o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar como é que veio essa questão do PASF, né? Existe uma rede estadual também de controle interno que você consegue dialogar com os membros dos controles internos e auditorias dos outros poderes, né? Então, o PASF ele já era uma ferramenta implantada pela Controladoria Geral do Estado do Ceará e também pela Controladoria, da Assembleia Legislativa. E veio incorporado para o Ministério Público como uma forma, num formato de projeto,
estratégico, que aí eu vou passar um pouquinho a bola aqui pro Fabrício para explicar um pouquinho como é que foi essas ondas, porque foi algo que aconteceu, iniciou em 2021 e ainda está vindo aqui pertinho de finalizar nesse ciclo agora em 2023. Conta pra gente, Fabrício. Perfeitamente. Entendendo que a gente precisa subdividir o nosso planejamento, que é de longo prazo, em pequenos ciclos, nós trabalhamos em ondas de projetos estratégicos. Cada onda tem aproximadamente uma duração de 2 anos. O PASF faz parte da terceira onda do planejamento estratégico, bem colocado pelo Leonel, iniciado em 2021. Na realidade, todo projeto ele trata uma problemática que nós precisamos estruturar e criar, de certa forma, as alternativas para a resolução daquela problemática. No limite, no final, tudo se torna um processo, ou seja, estruturado e realizado vai se tornar um processo, né? E o PASF está muito nesse momento. Avançado já uma boa parte da execução do projeto, muitas das entregas hoje estão se tornando processos dentro, né, da Secretaria da Auditoria e Controle. Então, dentro desse ciclo, nós fizemos uma submissão ao nosso Comitê de Gestão Estratégica das problemáticas que nós tínhamos prioritárias para o momento, e o PASF foi definido como um desses projetos estratégicos da nossa terceira onda do planejamento estratégico. O PASF é, inclusive, né, como você disse, um plano que faz parte dessa transformação, né? Vocês estão com a camisa, eu faço parte dessa transformação. O MP está sempre nessa constante mudança, sempre pela melhoria, não é isso? Isso, é interessante a gente perceber como o PASF, como um projeto estratégico, ele segue toda uma metodologia que a Secretaria de Planejamento e Modernização da Gestão nos passa. Então você consegue trabalhar ele como um projeto estruturado, com métricas, indicadores, e temos as nossas reuniões de monitoramento. Como é que eu faço esse monitoramento? De uma forma digital, né? A gente utiliza, né, sistemas informatizados, né? Tanto tem o Lux One a nível de gerenciamento dos projetos de uma forma toda, mas o PASF em si, a gente utiliza ferramentas dentro do Microsoft Teams. Então a gente consegue visualizar quais são as entregas, quem são os responsáveis, né, como uma lógica de uma metodologia ágil que é o Kanban, né? Então, assim, é interessante a gente visualizar que a gente utiliza de ferramentas digitais para fazer um acompanhamento desse projeto. Perfeitamente. Esse ciclo de acompanhamento é fundamental para que a gente garanta a execução dos projetos. Portanto, a gente tem uma agenda mínima mensal para que a gente possa acompanhar, discutir sobre os pontos do projeto, identificar se os riscos mapeados lá atrás ocorreram ou não, as ações corretivas, né, que fazem parte do processo, né, de controle e correção. E tudo isso funciona num ciclo em que a gente vai acompanhando do início do nascer do projeto até sua finalização e, obviamente, se tornando um processo ao final, como estamos agora no momento do PASF. No atual momento, 77% do projeto estratégico está concluído. Em breve será uma rotina permanente, não é, Manuel? Isso, a gente está nesse processo agora de encerramento, né? Então, estamos indo, né, caminhando. Inclusive, essa ação aqui também é uma das ações de comunicação, né? Uma ação necessária para a gente divulgar e falar sobre o PASF. E a gente já está encaminhando, a gente já conseguiu fazer cursos, né, envolvendo o perfil, né, dos gestores de contratos, a gente já trabalhou, né, já concluiu como o desenho, né, do mapeamento de cada uma das etapas desse gerenciamento desses contratos, a gente já estabeleceu um fluxo também voltado para os inventários, e estamos agora, né, trabalhando para concluir, né, finalizando algumas atividades como normatizações, alguns cursos voltados também para a parte de gerenciamento de contas vinculadas. São algumas das fragilidades que a gente ainda tem, mas finalizando dentro desse ciclo, né, agora em 2023, ele se torna uma rotina administrativa em que a gente fica acompanhando essas fragilidades, vendo as auditorias já, de certa forma, com um olhar de risco. Aquela fragilidade ali é um risco. Então, ali, uma auditoria ela vai focar mais aquele ponto para realmente visualizar. Opa, aquilo ali já aconteceu no passado, vamos evitar que aconteça para virar essa rotina e uma fluidez. Perfeitamente. E reforçando como o planejamento é dinâmico, nós estamos agora no momento de iniciar a nossa quinta onda de projetos. Contamos com os desdobramentos do nosso planejamento estratégico que aconteceu agora no fim de 2022 e início de 2023, onde todas as áreas estão discutindo as grandes temáticas para os próximos 2 anos, incluso, né, o Leonel nessa discussão, em que nós estamos fazendo essas definições e já com um processo dinâmico definindo, digamos assim, as ações e os projetos para o próximo ciclo.
E cabe aqui destacar que todo esse trabalho de excelência realizado pela Audicom vem ganhando notoriedade Brasil afora e compartilha com a gente esses resultados. É interessante a gente visualizar que a auditoria, a gente falou muito do PASF, mas, por exemplo, uma forma mais fácil de visualizar esse reconhecimento tem sido no acompanhamento dos portais das transparências, né? Então, da mesma forma que a gente, como auditoria interna, a gente avalia ali as secretarias, a inserção das ferramentas, dos documentos dentro do portal, e a gente checa, algo foi colocado, deixou de ser colocado, dado que tem essa dinâmica, outros órgãos externos avaliam também. Então, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, ele faz uma avaliação, e a gente tem sido reconhecido como um nível ótimo. A ONG Transparência Brasil também consegue visualizar tanto a facilidade como a completude das informações, e também um outro membro que é a Tricom, né, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, também tem colocado destaque, e o Ministério Público do Estado do Ceará tem sempre ficado entre os primeiros colocados nesse tipo de avaliação externa. Então, esse é um dos exemplos, é mais uma outra atividade que é desenvolvida pela Audicom, mas eu acho que tem aquela visibilidade tanto interna como externa, porque trabalha com a transparência para a população. Você que acompanha o debate público, nós estamos falando sobre um plano de ação para sanar fragilidades, o PASF. Aqui com a gente, os nossos entrevistados, o secretário de Auditoria e Controle do Ministério Público do Estado do Ceará, Leonel Oliveira, e também com a gente o gerente de Planejamento e Projetos da Secretaria de Planejamento e Modernização Administrativa do MPCE, Fabrício Belo. Então, importante destacar esse assunto, tendo em vista que nós estamos no mês internacional da conscientização profissional da auditoria interna, momento bastante oportuno para destacarmos o valor da profissão, o trabalho realizado na instituição, não é isso, no órgão? Isso, é interessante que é necessário também trazer esses elementos simbólicos, né? É uma valorização para aquela equipe que está ali trabalhando, de certa forma, com a atividade que é você apontar falhas, apontar erros, né? E você, de certa forma, em alguns momentos acaba se indispondo. Mas, por outro lado, você consegue reconhecer e valorizar que aquele trabalho ele realmente ajuda, porque ele agrega valor àquele processo, né? Então, é uma forma também de passar para todos os integrantes do Ministério Público como aquela área precisa ser valorizada, porque ela realmente consegue agregar valor, né? Contribuindo aí com a visão externa da área, com a fala do Leonel, é importante que a gente entenda que às vezes a rotina nos toma, ou seja, uma visão externa de quem vem e contribui com um olhar diferenciado nos ajuda a melhorar as rotinas. Então, esse papel da auditoria e controle é fundamental para que a gente possa melhorar os nossos processos no dia a dia, e eles podem trazer isso para a gente como contribuição. E com a auditoria e controle, a gente vê que o Ministério Público do Estado do Ceará está no caminho certo. Isso, ele vai promovendo melhorias, né? São melhorias gradativas e você segue avançando. É um ciclo contínuo, né? O planejamento e o controle que volta e rebate para o planejamento, e a gente fica executando essas atividades e promovendo essas melhorias. Planejamento e controle é uma combinação perfeita, né? Isso. Perfeitamente. E reforçando que a gente está nesse momento também de transformação digital, né? Acho que é muito importante te ressaltar que numa visão mais tático-operacional, nós trouxemos os elementos que nos permitem fazer esse acompanhamento e a gestão por projetos, e no nível estratégico a gente está passando por um momento de transformação digital, enfim, que perpassa a tecnologia, mas é muito mais também comportamental, ou seja, uma visão estruturada sobre como a gente pode ser mais eficientes, eficazes e gerar mais valor para a sociedade. Eu quero agradecer aqui a presença dos nossos entrevistados, parabéns pelo trabalho, pelos resultados conquistados, e um trabalho que segue, né? Não para, está sempre em continuação. Isso, agradeço aqui essa oportunidade, né? O PASF está encerrando em termos de projeto, mas ele estará aqui presente dentro da organização, né, com essas rotinas e esses processos de melhoria. Então, é um convite para conhecer mais das atividades da Secretaria de Auditoria e Controle, né, e vemos, né, o que é que a gente pode estar ajudando realmente a cada uma das áreas, né, para buscar alcançar os objetivos, né, que foram definidos dentro de um planejamento estratégico. Como eu posso melhorar, como eu posso aperfeiçoar aquele olhar e melhorar as ferramentas de controle assim. Agradecer a oportunidade, foi um grande prazer estar com vocês.
Obrigado a todos pela companhia. É sempre bom ter esse debate público, a gente poder discutir assuntos relacionados, né, à transformação, à evolução e hoje auditoria e controle interno. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.